Olá, galerinha do Centro de Mídia aqui do 4º ano. Vamos começar uma super aula e já lanço um desafio para você. Assista esse vídeo do início ao fim, hein? Nosso desafio. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Seba Nunes e vou convidar vocês para uma grande roda de conversa. É aquele momento aí da disciplina de História. Eu vou contar algumas histórias aqui, tenho certeza que você vai contar histórias aí e juntos vamos construindo a história da educação de São Paulo. Mas eu não estou sozinho não, estou sempre muito bem acompanhado de toda a galera de Libras que leva essa aula para muito mais pessoas. Então, muito obrigado por sempre estar aí compartilhando, dividindo essa aula aí com muita gente. Muito bem, pessoal, eu disse que nós teremos uma super aula de história, certo? Mas você tem visto as nossas aulas no nosso repositório do Centro de Mídia? Toda semana temos aulas novas, não só de história, de língua portuguesa, matemática, geografia, no nosso repositório do Centro de Mídia. Lá você encontra o plano de aula, o PPT, os vídeos que vão te ajudar aí no dia a dia escolar, tanto do professor quanto dos alunos. Então, não deixe de prestigiar aí nosso repositório, pessoal. Legal, já dei uma super dica para vocês, então vamos começar a nossa aula, que eu disse que é da disciplina de História. Então vamos descobrir aí qual é a história que o professor Seba vai contar hoje? Vem com a gente, olha só na tela. A evolução das ferrovias. A habilidade que iremos trabalhar hoje é a EF04HI07. Muito bem, então é um momento também de tirar um print, fazer uma fotografia da habilidade do dia. Vamos falar sobre a evolução das ferrovias. Você sabe o que é ferrovia? Já ouviu falar? Alguns na sala dizem que sim, outros que não. Então hoje nós iremos acompanhar um pouco sobre a evolução da ferrovia. Então agora, no decorrer da aula, você vai entender o que são as ferrovias e quanto elas foram importantes para o desenvolvimento de todo o Brasil. Então, vem com a gente, vamos descobrir o que é ferrovia. Olha só, pessoal. Olá! Hoje vamos conhecer a evolução do transporte ferroviário no Brasil. Sebazito já está fazendo um chamado aqui para vocês. Que tipo de transportes temos no Brasil? Você já viajou de trem? Viajou para qual lugar? Duas perguntas, hein? Quando eu penso no Brasil e em transportes, quais são os meios de transporte que a gente tem aqui no Brasil? Estou vendo aí na sala o pessoal falando assim, olha, a gente tem o avião, é verdade. Temos os barcos, os automóveis, as carretas. Tem bastante coisa aí que faz a locomoção aí de pessoas ou produtos, objetos, não é verdade? Então temos bastantes aí meios de locomoção. Alguém falou trem. Muito bem. Então a segunda pergunta, você já andou de trem? Já foi para algum lugar de trem? Qual foi aí quem já foi? Qual foi a experiência? Foi legal? Foi divertido? Não foi? Gostou? Não gostou? É comum as pessoas andarem de trem hoje em dia? Então, são algumas perguntas que eu vou deixar aqui para vocês. E eu acho que vocês já perceberam, hein? Quando eu estou falando aí sobre transporte de meios ferroviários, eu estou falando aí a respeito dos trens. Quanto que os trens foram importantes aí para o desenvolvimento do Brasil. Por que os trens foram importantes para o desenvolvimento do Brasil? Vamos descobrir juntinhos? Também comigo, vamos na tela. Olha só, pessoal. Já temos aqui uma imagem antiga, uma fotografia. Eu consigo ver aí eu acho que deve ser uma ferrovia. Tem aqui uma imagem de um trem pequeno para locomoção. Então a gente consegue perceber que é algo bem antigo. E está escrito aqui para a gente, a evolução dos transportes ferroviários. Muito bem, a gente consegue perceber que é uma fotografia antiga, certo? Olha só, aproximando aí a imagem,
Então eu consigo perceber bem aí que é uma fotografia antiga, tem a presença de um trem e provavelmente aí é uma ferrovia. Muito bem. Então a gente já começa a perceber aí que as ferrovias são antigas, mas o quanto é antigo? Será que ferrovias têm mais de 100 anos? 200 anos? Quanto tempo será que tem uma ferrovia? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso aí agora. Então vamos lá, vamos bem aqui, vamos na tela, juntinho com o professor. Olha só, lançamento da pedra fundamental da estrada de ferro de Mauá. Vou até grifar aqui que a gente vai ouvir falar muito sobre esse nome, Mauá. Então, o que é a pedra fundamental? É quando inicia aí a construção da ferrovia, tá? Em 29 de agosto de 1852. O ato contou com a presença do Dom Pedro II, imperador Dom Pedro II, e diversas outras autoridades. Muito bem, então já sei aí que em 1852 o Brasil dá o seu primeiro passo para as ferrovias aí, que serão super importantes aí na construção do Brasil, tá? E aí tem a palavra aí, a ferrovia de Mauá. A gente vai ouvir falar bastante sobre Mauá e vamos entender o que é. O que será que é Mauá? Já ouviram falar nessa palavra, Mauá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso também, tá? Então, é muito legal a gente saber aí que desde 1852, o Brasil dá os seus primeiros passos aí nas ferrovias. Muito bem, vamos conhecer um pouquinho mais. Olha só, foi inaugurado em 30 de abril de 1854. Então, depois da pedra fundamental, quase 2 anos depois, foi inaugurado o seu trecho inicial, ligando o Porto de Mauá a Fragosa, no Rio de Janeiro. Então, a gente já sabe aí que as ferrovias iniciam aí no Rio de Janeiro, num trecho de 14,5 quilômetros. Então, um trecho aí longo até para essa primeira experiência aí do Brasil com as ferrovias. Mais tarde foi prolongada, chegando a 15,19 quilômetros. Então, um pouco maior aí, um pouco mais de 1 quilômetro maior. Foi construída pelo empresário brasileiro Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Será que o nome aí da ferrovia tem relação aí ao Barão de Mauá? Ao Irineu Evangelista de Souza? Vamos tentar descobrir aí. A gente percebeu aí que a ferrovia tem o nome de Mauá e esse grande empresário brasileiro também recebeu aí um título aí de Barão de Mauá. Será que tem relação a ferrovia com o nome desse empresário? Vamos descobrir? Fiquei meio curioso aí para descobrir, hein? Então vamos saber um pouquinho mais dessa história. Olha só, o governo imperial tinha muito interesse em investir em ferrovias no Brasil, seguindo a tendência de países europeus. Então, já na Europa, já tinha toda essa tendência de utilizar os trens aí como meio de transporte. A estrada de ferro tinha como objetivo ligar o porto de Mauá à Serra do Mar, para transportar produção agrícola. Então, principal motivo de construir aí essas ferrovias é para transporte da produção agrícola e atrair investimento estrangeiro. Então, muito bem, já sei aí que foram construídas as ferrovias aí para o transporte aí da produção agrícola. Então, por quê? É uma tendência mundial. Na Europa já acontecia aí, já a utilização de transporte por meio aí das ferrovias. Então, o Brasil também quis acompanhar aí uma tendência já da Europa. Muito bem, aí, principalmente aí para o transporte de produtos agrícolas. Então, a gente já começa a perceber aí por que esse motivo aí de ter as ferrovias no Brasil. Inicialmente, para o transporte de produtos agrícolas. Muito bem. Olha só, temos mais aqui, mais informações.
Para a construção, o imperador incumbiu o empresário Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Então, a gente já sabe aqui que o Irineu Evangelista de Souza, que é o Barão de Mauá, ele foi o grande responsável na construção dessa primeira ferrovia. Então, talvez por isso que receba o nome dele. Por quê? Ele foi o grande responsável na construção da ferrovia, desse primeiro transporte aí, utilizando os trens aqui no Brasil. Então, a gente consegue perceber a importância desse empresário. Vamos descobrir um pouquinho mais? Vamos lá. Olha só, pessoal. Vocês repararam que o nome da ferrovia é uma homenagem ao empresário Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá? Vocês já ouviram falar no Barão de Mauá? Já tinham ouvido falar sobre esse nome, Barão de Mauá? Vamos descobrir quem é o Barão de Mauá, então. Vamos lá. Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, foi um comerciante, armador, industrial e banqueiro brasileiro. Ao longo de sua vida, foi merecedor por contribuições à industrialização do Brasil no período do Império, entre 1822 e 1889. De 2 títulos nobiárquicos. Primeiro, de barão, em 1854, e depois de Visconde de Mauá, em 1874. A gente percebe aí que ele foi um homem aí muito importante para a história do Brasil, para o desenvolvimento do Brasil. E a gente tem aqui uma curiosidade. A baronesa foi a primeira locomotiva a vapor do Brasil e a única transformada em monumento cultural pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Circulou pela primeira vez em 30 de abril de 1854, num trecho de 14,5 quilômetros entre Mauá e Fragoso. E aqui tem uma informação aqui sobre essa locomotiva. O imperador Dom Pedro II batizou de baronesa em homenagem à esposa do Barão de Mauá, Dona Maria Joaquina. A gente percebe aí que ele foi muito importante e essa importância aí trouxe algumas homenagens, tanto com títulos para esse empresário, para o Barão de Mauá, e tem aí a sua esposa também homenageada com a primeira locomotiva a vapor do Brasil, puxando aí num detalhe aqui para vocês. Então é aí que se transformou aí em uma grande obra de arte, uma grande obra histórica aí, a única locomotiva que se transformou aí em acervo artístico e histórico. A gente está quase chegando aqui no finalzinho da nossa aula. E aqui, o Sebazinho trouxe mais um recado aqui para vocês. O transporte ferroviário tem muitas vantagens que o tornam importante para a logística do transporte de cargas para o Brasil. Destacamos a capacidade dos trens de carga de menos custos, em grande distância, maior segurança em relação à rodoviária e menor frete, entre outros fatores. Então aí mostra os motivos de utilizar o trem aqui. A gente está chegando no finalzinho da nossa aula, mas eu não posso deixar de dar para vocês aqui a nossa avaliação. Se você gostou aí de falar sobre a evolução do transporte aí, dos trens, das ferrovias no Brasil, entendeu o quanto o Barão de Mauá foi importante aí nesse percurso, avalie aí positivamente a nossa aula. Estamos chegando ao fim, conto com vocês nas próximas aulas, hein, galerinha? Tchau, tchau!